Olá, bom dia, a paz do Senhor. Compartilhando nesta manhã mais uma porção do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrado por Mateus, capítulo 13, do verso 24 ao verso 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O reino dos céus é semelhante. Jesus usa uma ilustração, Jesus usa algo que faz parte do dia a dia, da cultura deste povo. Cenas que eles estão acostumados a visualizar. E Jesus, para falar a respeito do reino de Deus, e esta é a sua mensagem. Esta é a mensagem que o Senhor anuncia. Ele fala a respeito do reino de Deus. Um reino tão esperado. Um reino que eles esperavam com a vinda do Messias, com a vinda do Cristo. Com a sua vinda, este reino seria implantado. E Jesus fala da semelhança que existe entre o reino dos céus e o reino deste mundo. E ele usa esta figura da agricultura, da vida cotidiana dos palestinos, dos judeus. Ele diz: o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E, posteriormente, quase que ao mesmo tempo, a palavra de Deus fala da semeadura do joio, o joio sendo semeado juntamente com o trigo. O joio era chamado por eles, classificado e denominado como um trigo degenerado. No primeiro momento, a palavra de Deus está dizendo que cresceram juntos, mas houve um momento quando frutificou, quando apareciam os frutos, e aí apareceu a diferença. Até aquele momento não havia diferença na roupagem, na sua estrutura, tudo igual. Mas há um momento em que os frutos começam a aparecer.
E a palavra de Deus diz: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Aí o joio foi manifestado, aí o joio foi revelado e ele se destacou dentre a plantação de trigo. E a pergunta dos servos, a pergunta daqueles que estão cultivando, aqueles que foram instrumentos na semeadura, os servos do dono percebem a diferença e diz: o que fazer? Queres que vamos e arranquemos o trigo? Ou melhor, quer que arranquemos o joio? E o dono diz: não, para que não aconteça que ao arrancar o joio, vocês também arranquem o trigo juntamente com ele. Espere, aguarde e aguarde até o momento da colheita. E quando chegar o tempo da colheita, aí sim vai haver a separação. Aí nós vamos separar o trigo do joio. Vamos fazer um feixe e o joio será lançado no fogo e será queimado. Mas o trigo será recolhido e será colocado no meu celeiro. Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E o Senhor diz que o reino dos céus existe paralelos, existe semelhança. O que acontece aqui no mundo físico, o que aqui acontece também no reino espiritual. É assim que tem que ser feito para não haver prejuízo e é assim que será no reino dos céus. É desse jeito que será feito. O trigo foi plantado, a boa semente foi plantada, mas o inimigo semeou também joio. Esse trigo degenerado, esse joio que parece com o trigo, mas não é. O fruto não é igual. O fruto é diferente, mas lá no final, na hora da colheita, vai ser separado e ser destinado um para o fogo e outro para o celeiro. Que esta palavra possa nos ensinar, que você possa ler, que você possa meditar aí na sua casa, nesta manhã de domingo, nesse dia de domingo, no dia do Senhor, a respeito desta parábola, deste ensinamento que Jesus usa uma figura tão conhecida para falar a respeito do seu reino e de como funciona no reino dos céus. Tenha um bom dia, um bom domingo, que seja do Senhor, seja um dia para meditar e para dedicar-se ao Senhor. Deus te abençoe, é a minha oração, é o meu desejo, em nome de Jesus.